Ler a palavra do Senhor. Hoje é dia 1º de abril, um dia muito conhecido para as pessoas aí de fora do mundo. Você sabe que dia que comemora hoje, Bia? Não? Hoje muita gente fala que é o dia da mentira. Será que a gente comemora o dia da mentira? Não. Dia da mentira não é de Deus. A mentira, ela tem um preço muito alto. Hoje a gente vai contar a história de dois irmãos. O nome deles é Esaú e Jacó. Eles eram filhos de Isaac e de Rebeca, dois irmãos gêmeos. Um belo dia, o senhor Isaac já estava bem velhinho. E o Isaac, ele não estava enxergando direito. E como ele achou que ele já estava perto da morte, ele pediu para o seu filho Esaú, apesar de serem gêmeos, Esaú era o filho mais velho, e aí ele tinha direito à bênção do seu pai, porque ele tinha nascido primeiro, ele era o primogênito. E aí o papai dele, Isaac, falou para ele preparar um guisado, uma comida muito especial, porque ele estava sentindo que depois disso ele poderia vir a falecer e ele precisava abençoar o seu filho. Mas a mamãe deles, a senhora Rebeca, ouviu quando Isaac falou isso. E aí ela pegou e foi até o Jacó e falou bem assim: Jacó, corre, vamos preparar um guisado mais rápido que o seu irmão. E aí você vai lá e vai apresentar para o seu pai para ele poder abençoar você no lugar do seu irmão. Será que isso era legal? Não era legal, mas Jacó fez conforme a sua mãe fez. Só que o irmão dele, Esaú, ele era muito peludo e Jacó não era tão peludo. E aí ele pensou que apesar do seu pai não estar enxergando, ele ia perceber que ele não era Esaú. E aí a mãe dele teve uma ideia, vestir ele com as peles do cordeiro para ele ficar bem peludo igual o seu irmão. E ele vestiu uma roupa do seu irmão para ter o cheirinho dele também. E assim ele conseguiria enganar o seu pai Isaac. E foi assim que ele fez. Preparou o guisado, vestiu as roupas e foi até o seu pai. Quando ele chegou perto do seu pai Isaac, o papai falou bem assim para ele: quem tá aí? E aí ele tentou imitar a voz do irmão dele e falou: é Esaú. E aí o pai dele achou estranho, falou bem assim: chega mais perto, deixa eu te tocar. Quando o papai dele tocou nele, sentiu que era bem peludinho, igual Esaú. Então ele nem desconfiou. Ele comeu do guisado e abençoou Jacó no lugar do seu irmão. Quando Esaú voltou do campo que ele tinha ido buscar o cordeiro para fazer o guisado, ele foi até o seu pai entregar o guisado. Só que o pai dele falou: como assim? Eu já te abençoei. E aí Esaú percebeu que ele tinha sido enganado pelo seu irmão. E ele ficou com muita raiva. E ele prometeu que ele mataria o seu irmão. A mãe dele, Rebeca, vendo isso, mandou Jacó correr e fugir lá para a casa da família dela, que ficava bem longe, até a raiva do irmão dele passar. Por conta dessa mentira, Jacó passou muitos anos longe da sua família. E ele todos os dias ele se lembrava e sentia muita saudade de casa. Mas porque ele tinha enganado o irmão dele, o pai dele, se fingindo do seu irmão, ele teve que fazer isso, ele teve que fugir. Então a mentira custou muito para Jacó. E na nossa vida também não é diferente. Sempre que a gente conta uma mentirinha, por mais que a gente ache que ela é pequenininha, ela nos afasta de Deus. Na Bíblia fala em Efésios 4:25 que a gente tem que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. E tem mais. Bia, lê pra gente o que está escrito em Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são o seu deleite. Não. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. Pois é, na Bíblia fala que o Senhor Deus detesta os lábios mentirosos. Ele ama os que dizem a verdade. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que sempre falar a verdade. Então, mesmo que dia 1º de abril seja o dia da mentira, nós não podemos contar mentira. Nós temos que sempre contar a verdade. Amém? Amém. Gostaram da nossa história de hoje? Sim. Glória a Deus!